Todo mundo. Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa, que vocês tenham gostado muito de aprender sobre o Egito semana passada. Hoje a gente vai dar seguimento na nossa matéria, estamos começando aqui a unidade 2 do nosso livro, tá? E a gente está falando, hoje a gente vai começar a falar sobre os povos do mar Mediterrâneo, né? A gente está falando, importante a gente dizer, né? A gente falou do Egito semana passada, mas muitos dos povos que a gente está vendo fazem parte daqueles povos chamados povos semíticos, tá? Eles vão ser muito importantes aí para as nossas aulas da antiguidade, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre alguns povos que ficam ali próximo ao mar Mediterrâneo. A gente vai falar, na verdade, hoje sobre um desses povos, né? Que é o povo hebreu, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em hebreus, talvez sim, talvez não, não tenho certeza. Mas eles são talvez um dos povos mais importantes da antiguidade, sobretudo para a nossa sociedade, tá? Porque os hebreus são um povo dos judeus, tá? É neles que vai nascer o judaísmo e a gente vai ver algumas coisas da importância dos hebreus pra gente hoje, tá? Bom, primeira coisa, né? Eu tô falando, os hebreus eles são um dos grupos de povos semitas, tá? Se vocês se lembram, eu falei que os povos semitas, quando a gente estava estudando lá a Mesopotâmia, eu falei que grupos semitas são grupos que, em geral, apareceram ali na Mesopotâmia e depois eles acabaram se difundindo pelo Oriente Médio em si, tá? Entre os povos semitas a gente tem hebreus, fenícios, amoritas, acadianos, assírios, sírios, caldeus, arameus, árabes e ixos, tá? Sendo desses grupos todos os mais conhecidos os hebreus e os árabes para nós hoje em dia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história dos hebreus, como é que eles surgiram e o porquê que eles são. Posso, sem problema, fica tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre os hebreus e os árabes aqui, porque eles têm uma proximidade histórica interessante e pode ser que as curiosidades a respeito deles sejam importantes para a gente poder entender até um pouquinho melhor como é que funciona a sociedade hebraica, tá? Bom, acontece o seguinte, né? Os hebreus eles eram um povo da Mesopotâmia que migraram em algum momento da antiguidade para a península para a Palestina, tá? A região da Palestina, que fica próxima estão perguntando que horas vai acabar a aula. Vai acabar por volta de 11h20, 11h30, provavelmente. Fiquem tranquilos, tá? Eles vão migrar então para a região da Palestina, que é uma região que fica entre, olha aqui que bonitinho, né? Aqui temos um mapa, entre a Mesopotâmia, aqui, olha, e o Egito, tá? Sobretudo, eles vão migrar para perto do Rio Jordão, tá? Existem algumas fontes que vão mostrar pra gente como é que foi, né, a história dos hebreus, tá? A mais conhecida dessas fontes são os escritos religiosos do próprio povo hebreu, que são a Torá, tá? Que no cristianismo ficou sendo o Antigo Testamento, mas que também existe ali a relação da Torá, né, do Antigo Testamento, com o islamismo, tá? Então, livros religiosos islâmicos, judeus e cristãos são fontes interessantes para a gente conhecer a história dos hebreus, tá? Além disso, a gente vai ver registros ali de outros povos em relação a esses povos que também servem como fontes históricas, tá? Acontece o seguinte, eles eram então um grupo de pessoas que vivia ali na Mesopotâmia, na cidade de Maduk. Deixa eu ver aqui qual que é o nome da cidade certinho. É um nome diferente, né? E a gente acaba não pegando sempre. Na cidade de. Cadê? Oi. Ah, isso tu vai aprender no nono ano só. Demora ainda. É interessantíssimo. Se você quiser saber como é que foi, você pode fazer o seguinte: vai lá no meu canal, no canal onde eu posto os vídeos para vocês lá no YouTube, assiste as últimas aulas do nono ano, porque as aulas do nono ano estão falando. Eu estou falando sobre a Primeira e Segunda Guerra nas últimas aulas e sobre. E agora eu vou começar provavelmente Guerra Fria com eles essa semana. Se você quiser. Entendi. Mas
Se tu quiser, tu dá uma olhada lá que você já vai ter uma boa passagem ali sobre isso. Ah, é por quê? Foi exatamente isso. Aí você vai descobrir, se você ler os. Se você assistir os vídeos, você vai descobrir o porquê que era importante para a Alemanha na Segunda Guerra chegar na França. Qual é a relação disso com a Primeira Guerra. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa matéria de hoje, porque senão a gente se perde. Não necessariamente. Existem muitos países com três cores diferentes na bandeira. Normalmente as bandeiras têm a ver com o período das colonizações, não com a guerra. Tá? Tem muitos países que vão herdar as cores das suas bandeiras por causa das colonizações que eles tiveram dos países europeus. Tá? Colonizações francesas, sobretudo. Mas isso não tem uma relação direta com a guerra, não. Tá? Bom, vamos lá, gente. Povos semitas aqui. Vamos voltar para os hebreus. Os hebreus, então, eles eram... Eu não consegui achar aqui o nome da cidade, perdão, mas... Eles eram um grupo de pessoas que vivia na Mesopotâmia e que, em dado momento, eles se sentem impelidos a migrar para a Palestina, tá? Existem algumas explicações para isso. A mais famosa vai ser a explicação religiosa que deu, tá? Que foi dada. Para eles, o que aconteceu foi o seguinte: um comerciante na Mesopotâmia chamado Abraão, por volta de 1800 a.C., ele teria tido uma mensagem revelada por Deus, né? Nessa mensagem, Deus queria que ele fosse até Canaã, que era uma terra ali no Líbano, chamada que seria a terra prometida, tá? Uma terra que Deus teria reservado para o povo hebreu. Abraão, então, ele teria abandonado o seu comércio, abandonado a sua vida na Mesopotâmia e rumado com os seus parentes e com os seus descendentes para, ainda não descendentes, porque os descendentes dele ainda vão nascer, mas com seus parentes ali, com a comunidade em que ele vivia, para essa região na Palestina, tá? Que ficaria próxima ali do Rio Jordão. Quando Abraão chega até lá, ele vai perceber o seguinte, né? Aquela terra onde os hebreus eles vão se situar, ela não é uma terra vazia. Ih, caramba, fechei a taula. A terra prometida para eles, tá? Esses povos são... Existem alguns, tá? Mas são três povos mais importantes ali, tá? Que vão ser mais importantes para a história dos hebreus. São os arameus, que são um grupo de pessoas, né? Um povo ainda que vive num semi-nomadismo, tá? Eles podem ser considerados nômades, mas eles já têm algumas sociedades ali mais avançadas do que os povos nômades da pré-história. Os cananeus, que formavam um reino ali que vai ser inimigo histórico dos hebreus, e os filisteus, que também vão ser historicamente inimigos dos hebreus, tá? Os filisteus, inclusive, eles são muito citados na Bíblia, tá? Durante o Antigo Testamento todo, como um povo que vai travar várias guerras contra os hebreus, tá? Talvez o mais famoso dos filisteus seja o Golias, né? O Golias ele vai aparecer ali na história do rei Davi, a gente vai falar sobre os reis hebreus, e ele era um membro dos filisteus, tá? Um soldado filisteu. Tudo bem? Bom, vai acontecer o seguinte, né? Quando eles chegarem lá, eles vão se estabelecer naquela região e eles vão se relacionar aqui com esses povos. Às vezes de maneira mais amistosa, às vezes de maneira mais belicosa, né? Mais por parte da guerra mesmo. Mas eu falei com vocês uma coisa interessante, que hebreus e árabes eles têm uma descendência, né, muito comum. Na verdade, todos os povos semitas, eles são povos irmãos historicamente, tá? Eles vêm ali mais ou menos na mesma região e provavelmente o que vai diferenciar esses povos são divisões culturais que vão acontecendo justamente por causa dessas migrações, tá? Um migra numa hora, outro migra depois, né? Por exemplo, os arameus aqui, que vão ser importantes povos ali, comerciantes e enfim, ali dentro da região da Palestina,
eles são também povos que vieram da Mesopotâmia, de uma área próxima a de onde vieram os hebreus, só que eles chegaram um pouco antes ali na região, tá? Por isso que os hebreus eles vão encontrar eles lá. Mas os árabes e os hebreus eles têm uma descendência ainda mais próximo do que os outros povos semitas, tá? Historicamente ali, principalmente no que tange às suas considerações religiosas, tá? Ao credo de cada um deles. Por quê? O que acontece? Quem são os hebreus religiosamente? Os hebreus eles são o povo judeu, tá? Da religião judaica. E os árabes, historicamente, eles estão ligados à religião islâmica, tá? À religião muçulmana. Acontece o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar, talvez aí em jornais, alguma coisa, sobre as brigas, né? Sobre as guerras que acontecem até hoje no Oriente Médio, tá? Sobretudo entre a Palestina e o Estado de Israel, tá? O que acontece? Né? O Estado de Israel ele é um Estado judaico, tá? Hebraico. E a Palestina ela é um Estado majoritariamente islâmico, tá? Ou seja, temos aqui um Estado que pertence ali aos hebreus e um Estado que pertence aos árabes, tá? E eles basicamente brigam por conta da região da Palestina mesmo, tá? Por causa da disputa geográfica ali da Palestina e, em algum sentido, pela cidade de Jerusalém. Vamos entender o porquê disso historicamente aqui, baseado nas crenças religiosas dos dois. Acontece o seguinte, existe um personagem histórico que ele é considerado o patriarca, né, o motivador das religiões monoteístas no mundo, tá? Tanto do judaísmo quanto do cristianismo, que vai surgir depois como uma ramificação judaica, quanto do islamismo, tá? Que vai surgir depois ali também como uma ramificação de certas crenças judaicas na Arábia, tá bom? O que acontece? O Abraão, ele é o rapaz que vai receber aqui, né? Esse desígnio divino de que ele deveria chegar à Terra Prometida. Vai acontecer o seguinte: para o Abraão, Deus ele vai, de acordo com a fé desses povos, Deus ele vai prometer o seguinte: ele vai prometer que a descendência de Abraão ela vai ser uma descendência extremamente numerosa, né? Vai dizer ali como é que diz, gente? Na poesia da história, que será tão numerosa quanto as estrelas do céu, não é? E o que acontece? Vai ser prometido que a linhagem de Abraão vai governar do rio Nilo, aqui no Egito, até o Eufrates, aqui na Mesopotâmia, ou seja, toda essa região que fica no meio, né, que fica nessa interseção. É por isso que a Terra Prometida é aqui, tá? Na região do Rio Jordão, tá bom? Porque isso daqui seria o centro de todo esse poder aqui que a descendência de Abraão deveria herdar, tá? Acontece o seguinte, o Abraão, ele vai ter 2 filhos, de acordo com as escrituras ali. O primeiro filho dele não vai ser com a esposa, mas vai ser com uma serva, tá? Uma espécie de escrava, pode-se dizer assim, ou empregada doméstica. O que vai acontecer? De acordo com a história, o Abraão ele vai ter dificuldades, né? Ele e Sara, que é a sua esposa, vão ter dificuldades em ter um primogênito, em ter um filho que pudesse receber ali a herança de Abraão, né? O seu filho homem. Ela vai ter dificuldade, eles vão ter dificuldade em engravidar. Então Sara, a própria esposa, ela vai orientar Abraão que se deite, né? Que se deite com Agar, sua serva, tá bom? Se deite aqui na linguagem bíblica quer dizer que ela vai orientar que ele engravide Agar, tá? Da união de Abraão e Agar vai nascer... Oi? Oi? Então, essa história é famosa aí, né? Pessoal que tem aí, que é evangélico, que é católico, que tem uma vida aí, que conhece alguma coisa das escrituras, vai pegar essa história aí. Bom dia, tá? Vai então incentivar que ele se deite com Agar, a sua serva. Da união de Abraão e Agar vai nascer Ismael, tá? Acontece, aí a gente vai dar uma resumida na história, que após a união de Abraão com Agar, Sara vai engravidar também de Abraão. E da união de Abraão com Sara nascerá Isaac, tá? Bom, acontece o seguinte, tá? Historicamente aí para essas duas etnias, né, para os hebreus e para os árabes, eles são descendentes desses 2 filhos, tá? Isaac seria
o pai dos hebreus, tá? Dali vai descender o povo hebreu, da linhagem de Isaac. E para os árabes, eles descendem de Ismael, tá? Do primeiro filho de Abraão com Agar. E cada um desses povos ele vão se considerar dignos, né, de receber essa herança que havia sido prometida à descendência de Abraão. Qual herança? A terra prometida, né? Que vai ali pegar primeiro a Jordânia e que depois deveriam reinar do Nilo até o Eufrates. E cada um desses filhos, né, cada uma dessas descendências vai dizer o seguinte, que essa herança deveria ser de povo X ou povo Y por causa da questão da descendência de Abraão. Para os árabes muçulmanos, eles são os legítimos herdeiros daquela terra porque Ismael é o primogênito, né, o primeiro filho de Abraão. Já os hebreus eles vão dizer que não, que a herança da terra prometida pertence ao povo hebraico, porque eles são os descendentes do filho legítimo de Abraão. Porque embora Ismael tenha nascido primeiro, ele é um bastardo. Ele nasceu da união de Abraão com sua serva e não com sua esposa, tá? Isso vai gerar o princípio religioso das brigas que acontecem até hoje no Oriente Médio entre esses dois povos aqui, tá? Entre hebreus e árabes, beleza? É uma história interessante, uma curiosidade legal para a gente entender a importância da religião para esses dois povos, tá? Então, cada um deles vai se considerar o descendente legítimo da descendência de Abraão. Beleza, gente? Deixa eu desligar o microfone aqui que alguém assobiou no ouvido. Bom, vamos lá. Vamos falar então, agora que a gente já sabe como é que foi aí a questão religiosa da origem desses dois povos aí, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos geográficos, né? Como eu falei, o povo hebreu ele vai se estabelecer aqui na região da Jordânia, tá? Hoje fica no Líbano isso daqui, tá? Entre dois povos importantíssimos, tá? Entre os povos da Mesopotâmia, aqui na região onde hoje fica o Iraque, e os povos do Egito, tá? Principalmente os egípcios, obviamente. Fazendo uma ligação entre Europa e África aqui, e entre também Ásia e África, tá? Isso vai garantir algumas coisas importantes aqui para os hebreus, tá? Quais são? Primeiro o seguinte, eles vão ser um povo extremamente comercial, tá? Porque afinal de contas eles estão aqui na ligação entre duas das maiores potências do mundo, os povos mesopotâmicos e os povos egípcios, tá? Nessa época aqui em que eles se estabelecem, essas são as principais civilizações do mundo, tá? Estão à frente dos gregos ainda, por exemplo. Então, aqui ó, o Abraão ele vem da cidade de Ur, na Mesopotâmia, achei, tá? Então, eles vão ser um povo que vai desenvolver um comércio extenso, tá? Sobretudo, comércio de produtos dessas duas regiões, tá? Não necessariamente eles produzem tudo que eles comercializam, mas eles são famosos, por exemplo, por mandar gente para vir para cá. Vem um comerciante hebreu para a Mesopotâmia, compra coisas aqui, revende no Egito e assim sucessivamente, fazendo esse trânsito aqui, tá? Mas eles vão produzir algumas coisas sim, tá? A região aqui é uma região bastante seca, tá? Desértica. Por isso o Rio Jordão ele vai ser muito importante para se desenvolver a civilização hebreia. Tá? Lembra que eu falei com vocês, né? Normalmente as civilizações da antiguidade se desenvolvem ao redor de grandes rios, tá? Até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, Petrópolis, a gente vai ver que ela se desenvolve ao redor de rios também, né? Toda cidade se desenvolve ao redor de rios porque a água potável é uma necessidade, tá bom? Qual vai ser a produção agrária principal ali dos hebreus, tá? Vai ser principalmente de azeitona, tá? Eles vão plantar oliveiras, uvas e trigo, tá? Então, é por isso que quando a gente vai ver lá na Bíblia, é tão citado, por exemplo, azeite, vinho e pão, tá? Porque essa é a principal produção agrária dos povos hebreus, tá bom? Além disso, os povos hebreus eles vão se destacar como povos de pastoreio, tá? Principalmente pastores de cabras e carneiros, tá? Ou de cordeiros, né? Que seria ali o carneiro mais novinho. Também é fácil a gente encontrar relatos sobre o pastoreio hebraico na Bíblia, né? Quando a gente fala lá, por exemplo, durante o período de exílio no Egito, a gente vai ver quando eles vão para o Egito,
que vai se mandar sacrificar um novilho gordo, né? Na época da Páscoa ali, para passar o sangue nas portas e tudo mais. Depois existem referências ao sacrifício de carneiros o tempo inteiro, né? O próprio Abraão, na sua história, né, fala lá quando é pedido que ele sacrifique Isaac, que ele vai lá sacrificar o seu filho. E isso é uma coisa interessante, né? Porque vai se referir como seu filho único. Não era filho único, né? Tinha Ismael na história, mas Ismael tinha sido rejeitado. Mas ele vai sacrificar Isaac. Depois o anjo do Senhor aparece e fala, não precisa sacrificar, sacrifica o carneiro que está ali do lado. Né? E aí vai começar o rito tradicional da religião judaica de sacrificar carneiros na época da Páscoa. Tá? Enfim. Né? Então essa daqui é a localização deles e essa era a importância geográfica deles. Né? Eles vão se desenvolver, a economia hebreia vai se desenvolver principalmente como uma economia de comércio. Além disso, os hebreus eles também vão se desenvolver como uma economia de um povo muito guerreiro, tá? Um povo expansionista que trava muitas guerras, principalmente contra esses dois povos aqui, cananeus e filisteus. Tá? Mas eu falei com vocês que um dos povos que vai interferir bastante na história judaica, né, na história hebraica, vão ser os arameus. Os arameus, assim como os hebreus, eram povos pastoreiros, né? Só que eles tinham ali a característica de serem seminômades. Por que os arameus eles são importantes? Por causa do seguinte, embora os hebreus eles tenham uma importância grande aqui comercialmente, os arameus eles são ainda mais importantes para fazer esses comércios, justamente porque eles não têm como característica o estabelecimento em um lugar só nessa cidade, nessa região, tá? Eles são povos seminômades, então eles já têm como característico deles o trânsito constante dentro dessas terras, tá? Por causa disso, a língua que os arameus desenvolvem vai ser adotada em toda essa região aqui como língua universal, tá? Por causa da importância dela para o comércio. Qual é a língua dos arameus? O aramaico, tá? O aramaico vai ser a língua adotada daqui dessa região do Egito até aqui na Mesopotâmia. Toda essa região aqui vai falar aramaico para conseguir facilitar as relações comerciais entre essas regiões, tá? É mais ou menos o que acontece hoje em dia com o inglês, né? Por que o inglês é a língua principal do mundo? Porque é a língua geral que se fala no comércio no mundo, né? Para você poder fazer comércio internacional, todo mundo fala em inglês porque você facilita as transações, tá? Mais ou menos o que vai acontecer aqui com o aramaico nessa época. Essa época que a gente está falando aqui é por volta de 3.000, tá? 3.000 e pouquinho antes de Cristo, ali 2.000 e pouquinho antes de Cristo. O aramaico ele vai ser a língua geral dessa região aqui por muito tempo, tá? Ela só vai cair quando isso daqui for dominado pelos muçulmanos lá depois de Cristo, tá? Lá bem lá para frente e aí vai ser imposto o árabe, tá? Mas durante a antiguidade, todas as dominações que ocorreram nesse território aqui não conseguiram tirar o aramaico como principal língua, tá? Isso daqui vai ser dominado pelos persas, a gente vai estudar os persas na semana que vem, ele vai ser dominado pelos persas, vai ser dominado pelos gregos, depois pelos romanos, e mesmo assim nenhum povo consegue tirar o aramaico daqui, tá bom? O aramaico, ele vai ser, então, uma língua que vai ser muito falada pelos judeus e vai acabar sendo adotada em algum momento como língua litúrgica dos judeus, tá? Dos hebreus. Isso quer dizer que todas as manifestações religiosas dos hebreus são feitas, né, vão ser feitas aqui em aramaico, tá? De modo que quando a gente tiver aqui o nascimento de Jesus, né, Jesus ele é um hebreu, na época de Jesus o que se falava correntemente era aramaico. A língua que Jesus falava era aramaico por causa disso, tá? Bom, então os arameus eles vão ter uma influência muito grande na religião hebraica, tá? E a religião hebraica é um dos aspectos mais importantes dessa cultura, tá? Bom, além disso, a gente estava falando sobre comércio, eu falei que eles plantavam, né, eles tinham alguma economia própria. É importante dizer que das produções eles vendiam muito vinho e eles vendiam betume, tá? O que é betume? Betume é petróleo. Na época não era usado para fazer gasolina, obviamente, não tinha carro, né? Mas era usado para fazer combustível, tá? Combustível de lâmpada, por exemplo. Né? Você acendia o petróleo ali, como ele é uma coisa meio densa, ele demora a queimar e você conseguia acender lanternas ali por um longo período. Inclusive, como ele não aceita água, né? A água não se mistura com o petróleo direito, acabava sendo um produto interessante para a gente para poder acender
tochas, inclusive em dias de chuva, né? A tocha não apagava com a chuva porque a água não conseguia se misturar com o betume. Além disso, eles também importavam betume aqui para o Egito, porque o betume era parte essencial dos processos de embalsamar, tá? De embalsamar corpos, por exemplo, os processos de mumificação que a gente falou semana passada. Então, eles vendiam muito betume e vendiam bastante vinho, tá? O vinho, ele, como eu falei, era usado para consumo quase que diário, porque era mais seguro beber vinho ou cerveja do que beber água, tá? Nessa época. Além disso, ele era usado para a maioria das celebrações religiosas de diversos povos e para festa, né? Para você poder beber nas festas e ficar com a festa mais feliz. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a história dos judeus, dos hebreus depois que eles chegam aqui, tá? O mundo hebraico ele pode ser dividido em alguns momentos, tá? Em algumas divisões históricas ali. Basicamente são três, tá? O período dos patriarcas, o período dos juízes e depois o período dos reis. Depois disso, depois que termina o período dos reis, a gente vai ver que os hebreus eles vão ser dominados sucessivamente até que aconteça o que a gente chama de... Jesus, esqueci o nome agora. Caraca, eu tô com um nome nada a ver na cabeça aqui. Mas é o momento em que os judeus eles vão ser expulsos da terra prometida ali pelo Império Romano, tá? Tô esquecendo o nome mesmo agora. Mas enfim, depois eu lembro e coloco no plural para vocês. Bom, o primeiro período, que é considerado o período dos patriarcas, ele começa ali com Abraão, tá? E ele vai durar da chegada dos judeus aqui na Terra Prometida até depois do cativeiro no Egito, tá? Vai acontecer o seguinte, o que marca esse período, né? Nesse momento, o poder político do mundo hebraico, ele é garantido pelos patriarcas, tá? Os patriarcas são os líderes, os chefes das principais famílias hebraicas, beleza? A gente pode colocar isso daqui, a gente vai ver isso melhor quando a gente estudar Grécia e Roma, que nesse momento a sociedade judaica ela se caracteriza por uma coisa que a gente chama de paterfamiliar, tá? O poder patriarcal, tá bom? Basicamente, toda família importante hebraica tinha ali o seu pai, o seu avô, né, o seu patriarca, que era o principal homem ali, o mais antigo normalmente, da família, e ele tinha o poder político sobre aquela família toda, tá? Nessa época, o poder hebraico ele era caracterizado por uma junção desses patriarcas, tá? Eles todos se reuniam ali e aí eles decidiam como é que a sociedade ia se organizar, principalmente nos seus três campos de poder mais consideráveis, né? Que era como é que a sociedade ia se organizar militarmente, religiosamente ou politicamente, tá? Essa era a função dos patriarcas nessa época. Em algum momento, na região aqui, vai haver uma grande fome, tá? Porque vai haver uma seca muito grande e vai ter problemas ali com a produção de alimentos. Isso vai fazer com que alguns hebreus eles migrem aqui para a região do Egito e mais tarde isso vai acabar fazendo a dominação dos judeus pelos egípcios, tá? Isso está descrito nas escrituras também, tá? Aí vai acontecer o advento de Moisés, tá? Moisés é uma figura muito importante para os hebreus, porque ele vai ser responsável por compilar ali as tábuas da lei, tá? E isso vai ser importante para a manutenção do povo judaico, tá? Do povo hebraico até hoje, tá? Até hoje eles seguem a lei de Moisés, tá bom? O que vai acontecer, né? Moisés ele vai ser responsável também pela Páscoa judaica, né? Que vai ser a libertação dos hebreus do Egito, fazendo ali o tráfego, né, do Egito para de volta aqui na Terra Prometida, tá? Há pouco tempo começou a ficar famoso na internet uma coisa interessante, né? Porque nas escrituras vai dizer que levou 40 anos aqui o tráfego dos hebreus do Egito para a Terra Prometida de volta, né? E aí muita gente fica confusa com isso, tá? Na linguagem das escrituras, né, das escrituras hebraicas, números não significam necessariamente aquele valor ali fixo, tá? Existe uma coisa que se chama numerologia dentro do conhecimento ali dentro da religião judaica, tá? Seria a cabala, tá, judaica.
E aí números têm significados diversos. 40 anos não quer dizer que eles ficaram 40 anos andando, tá? Quer dizer que ficaram muito tempo andando, tá? 40 é um número que significa uma grande extensão de tempo dentro da cultura judaica, tá bom? E por que eles ficaram muito tempo fora da Terra Prometida depois que saíram do Egito? Por que demorou tanto tempo para eles voltarem para cá? Porque quando eles chegaram aqui, essa terra estava dominada por outros povos, né? E aí, para eles conseguirem entrar aqui de volta, eles precisaram estabelecer de novo, né? Era um povo que era escravo, eles precisaram se estabelecer de novo, reconstruir ali a sua civilização e se fortalecer militarmente, porque eles vão tomar aqui a Terra Prometida na guerra, tá? Eles não entram e tá tudo certinho e não, eles vão guerrear contra os povos que estão aqui, tá? Depois de Moisés, que vai ser o último dos patriarcas, salvo engano, vai entrar o período dos juízes, tá? O período dos juízes, ele basicamente era uma organização política em que, que foi necessária para manter ali a sociedade coesa depois do poder dos patriarcas, tá? Existem alguns personagens que são importantes nesse período, sendo os mais relevantes ali historicamente na história hebraica, os juízes Jefté, ou Jefé, na verdade, que é como a gente fala em português, Gedeão, e um personagem que é semi-lendário, né, que entra nos semi-lendários, que é o Sansão. O que é um personagem semi-lendário, gente? É uma pessoa que possivelmente existiu, mas os feitos atribuídos para ela são difíceis de se explicar historicamente, né? Como Sansão, como a super força de Sansão, por exemplo, tá? Religiosamente a gente consegue explicar isso muito fácil, historicamente é mais difícil. E aí ele cai na categoria de semi-lendário. A gente tem outros personagens semi-lendários, né? Como por exemplo, não sei se você já viu aquela série Vikings, né? Tem o Ragnar do Vikings, ele é um personagem semi-lendário. Tem a Joana d'Arc, na França medieval também é um personagem semi-lendário. Então existem algumas pessoas aí que são caracterizadas por serem semi-lendários, tá? Depois do período dos juízes, vai ser... Oi. Alguém tem perguntas? Ah, tá, bom dia. Depois do período dos juízes, a gente vai ter a instituição da monarquia hebraica, tá? Foram 3 os grandes reis hebreus: Saul, Davi e Salomão, tá? A monarquia hebraica ela é muito importante para a gente conseguir entender como é que a religião era fundamental e ainda é fundamental para o povo hebreu, tá? Por quê? A gente vai ver que na transição do rei Saul para o rei Davi, a transição da monarquia, né, da coroa de Saul para Davi, isso não acontece por questão de nascimento, mas por questão de merecimento em relação à religião, tá? Saul ele vai ser coroado como o primeiro rei dos hebreus, tá? E ele vai ter uma importância bastante grande para centralizar o poder que estava disperso na sociedade judaica por causa do período dos juízes, né? Ele vai centralizar de novo o poder na mão da monarquia. E ele vai organizar um exército permanente, tá? Um exército que ele... Porque antes o que acontecia? Quando você precisava fazer uma campanha militar, uma batalha, você chamava um exército, né? E depois você dispensava ele quando terminava a batalha. O Saul, ele vai organizar um exército permanente hebreu para lutar contra os filisteus, tá? Lembra que quando Davi chegar aqui, Davi ele vai se destacar porque ele vai ter uma importância grande numa das batalhas contra os filisteus, né? Ele vai derrotar Golias, tá? Que era um importante membro aqui do exército filisteu. Só que o que vai acontecer, né? Saul ele vai perder ali a sua coroa, tá? Ele vai perder a sua coroa porque ele vai se afastar dos preceitos de Yahvé, né? De Javé aqui, que é Deus, né? Que é o Senhor ali na religião hebreia, tá? Perdendo ali, se afastando dos preceitos de Javé, ele vai ser considerado indigno e vai suceder a Saul Davi, tá? Davi que era filho de pastores ali, tá? E pelo que diz o relato das escrituras hebraicas, tá? Davi ele vai ser muito importante porque ele vai ser o rei principal aqui dos hebreus, tá? Ele vai ser o mais essencial dos reis hebraicos. Por quê? Ele vai expandir o reino hebreu, tá? Ele vai conseguir derrotar os filisteus e os cananeus em batalha, ele vai expandir o seu território e ele vai dominar a cidade de Jerusalém, tá? Que vai ser
considerada a cidade santa pelas 3 religiões monoteístas do mundo, pelos judeus, pelos cristãos e pelos hebreus, tá? Ele vai ser o responsável por dominar a cidade de Jerusalém e por instalar nela a capital administrativa, né, a capital do reino hebraico, beleza? Então, ele vai ter essa importância singular, tá? Por que a gente diz que ele vai ser o principal rei hebreu? Porque a gente vai ver que nas profecias do messianismo, tá? do Messias que vem ali na religião hebraica, vai dizer que o Messias nascerá da árvore, né? Da linhagem de Davi, tá? Para os cristãos, esse Messias é Jesus. Para os judeus, esse Messias ainda não veio, mas esperam que ele venha da descendência de Davi até hoje, tá bom? Por quê? Né? Porque a intenção do Messias, de acordo com a crença judaica, é recuperar Jerusalém para os judeus, tá? E instituir uma monarquia ainda maior do que a do rei Davi, tá bom? Depois de Davi virá Salomão, tá? Salomão também vai ser filho de Davi, então a sucessão vai passar de Davi para o filho nessa relação aqui, e ele vai ser responsável por realizar várias alianças econômicas entre o Egito e a Babilônia e fortalecer o reino de Israel como um todo, tá? Depois que Salomão morrer, o reino vai ser dividido em 2, tá? Judá ao norte e Israel ao sul. Se eu não me engano é isso. Se não é o contrário. Se não é Israel ao norte e Judá ao sul, tá? Essa divisão não vai fazer bem para o reino hebreu, porque ele vai perder força política e militar e ele vai acabar sendo dominado por algumas derrotas que ele vai sofrer contra os assírios, tá? Assírios são outros desses povos aqui de cima que a gente falou, dos povos semitas, tá? Eles vão acabar sendo dominados pelos assírios e dessa dominação dos assírios eles nunca vão conseguir se livrar, tá? Porque eles vão ser dominados pelos assírios, depois dos assírios vão ser dominados pelos babilônicos, a gente vai ver ali o relato do cativeiro na Babilônica, e aí já era, tá? Depois da Babilônia, a Babilônia vai ser dominada pelos persas, depois eles vão ser dominados pelos romanos, tá? E eles vão acabar não conseguindo se livrar mais dos cativeiros. E aí depois dos romanos vai acontecer aquele episódio que eu esqueci de novo, que eu não consigo lembrar o nome, em que eles vão ser expulsos do território e vão se espalhar pelo Império Romano inteiro, tá? Bom, falei muito sobre os hebreus e, se vocês repararam, uma das coisas que eu mais falei foi sobre a religião hebraica, tá? Os hebreus, eles são importantes porque eles foram o primeiro povo a conseguir estabelecer uma religião monoteísta, tá? Existem relatos de outros povos que tentaram fazer isso. Os egípcios, por exemplo, conseguiram. Os hebreus, eles vão ser o primeiro povo a estabelecer uma religião monoteísta que faz uma distinção muito clara entre a divindade e a criação, tá? Quebrando um pouco com aquela coisa que eu falei com vocês sobre o mundo mágico que existia, né? Que é chamado mundo mágico, que era o mundo em que se confundia a divindade com a criação, que é comum aos povos politeístas, tá? A religião hebraica se chama judaísmo, tá? Por que judaísmo? Porque é uma referência à tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, que era a tribo de onde vinha a linhagem real hebraica, tá? Então, a gente faz uma distinção. Hebreu é o povo e judeu é o religioso, tá? Só que tem uma coisa interessante aqui. Apesar de a gente poder fazer essa distinção, esses conceitos são intimamente ligados, tá? De modo que a religião judaica não é possível você se converter a ela, tá? Não dá para se converter ao judaísmo. Melhor, dá para se converter ao judaísmo, mas quando você se converte ao judaísmo, você não vira um judeu. Porque para você ser judeu, você precisa ser hebreu, tá? A religião está intimamente ligada ao sangue, porque ela está baseada na ideia de que os hebreus são o povo escolhido por Javé, tá? Então, o que acontece? Quando alguém que não é hebraico se converte ao judaísmo, ele se torna uma coisa chamada prosélito, tá? Ou seja, um pagão simpatizante ali ao culto hebraico, tá? Mas isso daqui não é muito aconselhado, não, tá? Os hebreus, eles não tinham ali um interesse muito grande em converter ninguém. Pelo contrário, eles eram um povo escolhido e para eles isso bastava, tá? Entre os principais preceitos ali tá a guarda do Shabá,
tá? Ou do sábado, que basicamente reproduz ali no Gênesis, quando Deus, ele depois de ter criado a Terra, ele teria descansado no sétimo dia, os hebreus também descansavam, tá? Também descansam até hoje. No sábado, um judeu não pode fazer absolutamente nada que cause esforço, tá? Nem intelectual, nem físico, porque isso é proibido pela lei, tá? Existem uma série de leis hebraicas, tá? Que são, se não me engano, 630, 631 preceitos, alguma coisa assim, que devem ser seguidos pelos judeus, tá? Uma coisa importante é que a religião judaica não é centralizada, tá? Não existe um líder máximo do judaísmo, como existe o Papa para os católicos ou o Dalai Lama lá para os budistas do Tibete, tá? Eles, na verdade, se organizam em várias comunidades judaicas e cada uma delas conta com seu próprio rabino, que é ali o seu representante, tá? O representante da sua fé. Existe sim um conselho de rabinos e tudo mais, hoje em dia é universal, mas esse conselho ele não estabelece leis que devem ser seguidas por todos os judeus, tá? Ele só serve ali como uma espécie de consenso, mas sem uma autoridade religiosa necessária ali para existirem os povos judeus. Beleza, gente? Vocês têm dúvidas? Se não, por hoje é isso, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai falar sobre os povos persas, tá? Então, muito obrigado por quem ficou até aí. Até semana que vem e tchau, tchau.